Boa tarde, professor Álvaro Rubim de Pinho. Pode nos contar um pouco da sua história? Pois não. Meu pai era médico baiano, nascido e formado na Bahia, e no começo do século foi para Manaus. Sou amazonense, o caçula dentre 4 irmãos, e o único que desejou ser médico. Ante esta iniciativa, o caminho estava traçado. Deveria estudar na Bahia, onde tinha parentes. E aos 16 anos, viajei para Salvador, onde fiz o então curso complementar pré-médico. Que ano foi isso, professor? 1938. Eu nasci numa data muito fácil de gravar, 22 de 2 de 22. E cheguei a Salvador no dia em que completei 16 anos, isto é, 22 de 2 de 38. São umas coincidências. Exame vestibular em 1940 e formei-me em medicina na então Faculdade de Medicina da Bahia em 1945. Minha vida de estudante foi muito marcada pela atividade associativa, poderia dizer política. Foi a época contemporânea da guerra, dos anos 39 a 45. Fui líder estudantil, dirigente de associações diversas e participante do movimento estudantil em nível nacional, do qual resultaria todo o poder de pressão popular, toda a coordenação do movimento de massa que conduziu o governo brasileiro, primeiro à declaração da guerra, depois à convocação de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Minha vida de estudante, então, teve esta nota constante, pelo menos até a 4ª série de medicina, inclusive. Terminada a 4ª série, notei que sabia muito pouco de medicina, eu que tinha sido um bom estudante em Manaus e até fazer exame vestibular. Eu tinha estudado em escola pública em Manaus e na Bahia sempre tinha sido, até o vestibular, o bom aluno, no sentido do aluno modelar. A atividade associativa me desviou bastante disso. Quando eu chegava à 5ª série em médica, decidi mudar de rumo. Afastei-me das associações estudantis, pelo menos da atividade mais intensa, da militância dos movimentos associativos, e nessa oportunidade passei para os hospitais. A intenção era ser neurologista. Quando estudante, nos 2 últimos anos, fui neurologista, ou fui candidato a neurologista, embora simultaneamente frequentasse um hospital particular de psiquiatria, que era de propriedade dirigido por Luiz Cerqueira, que posteriormente, muitos anos após, viria a ser professor, creio que em Ribeirão Preto. Minha formação neste tempo, então, não era com o propósito de ser predominantemente um psiquiatra, mas acredito que este contato com a neurologia me serviria bastante e foi complementado quando me formei, vindo para São Paulo. Passei um ano inteiro entre São Paulo e Rio de Janeiro, estudando neuroanatomia e neurologia. Com quem, professor? Neurologia em 2 pontos. Na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com o professor Carlos Gama, que era o meu professor, ou tinha sido o meu professor na Bahia. E frequentava uma vez por semana o serviço do Hospital das Clínicas, do professor Aderbal Tolosa. De psiquiatria, nessa época, eu frequentava uma vez por semana, sábado, dia da sessão de anatomia patológica, o Hospital de Juqueri, e para me sustentar
dava plantões e residia no sanatório Bela Vista, de propriedade de Mário Ian. Esse ano que se seguiu a formatura foi o de 1945. Como é que era o Hospital do Juqueri nessa época? O Hospital do Juqueri vivia um de seus momentos mais brilhantes. Mário Ian, inesquecível, Francisco Tancredi e Aníbal Silveira, que tinha uma liderança admirável e que tentava construir uma psiquiatria de moldes claystianos em São Paulo. No Hospital de Juqueri participavam destas reuniões os psiquiatras mais atuantes do manicômio judiciário, inclusive Darcy Uchoa, e ainda algumas figuras curiosas, como o radiologista Celso Pereira da Silva e o neurooftalmologista Cândido Silva. Estas pessoas me trouxeram excelentes contribuições no que se referiu para o neurologista em formação aos exames complementares que, na época, estavam em progresso aqui em São Paulo, inclusive os exames radiológicos. Assim, eu cheguei a praticar exames tipo angiografia cerebral, tipo pneumoencefalografia e mais na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu ia 2 tardes por semana estudar neuroanatomia, orientado por Orlando Aidar. Nessa ocasião, cada vez dessas, além de passar 3 horas estudando, com cortes de cérebro e com lupa, mais ainda eu participava como auxiliar do curso de neuroanatomia. Foi nesse tempo que conheci um aluno, evidentemente 4 ou 5 anos mais novo do que eu, chamado José Roberto de Albuquerque Fortes. Posteriormente, retornando a Salvador, por mais que meu pai quisesse e minha mãe, eu não voltei a morar em Manaus. Foi uma decepção, uma frustração para meu pai. Mas retornando a Salvador, fiquei trabalhando ainda para me sustentar no Sanatório Bahia, de propriedade de Luiz Cerqueira, e que na época contava com um novo colaborador vindo de fora, um psiquiatra brilhante, Nelson Pires. A convivência com Nelson Pires e Luiz Cerqueira, então, correspondeu ao começo da minha formação psiquiátrica, embora ela tivesse, então, como meta o ser neurologista. 4 anos depois de formado, eu ainda prestei um concurso com competidor e em que fui vitorioso para neurologista do então Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. Não tive outra formação de psiquiatra esse tempo todo, salvo a convivência com Nelson Pires. E quando ele se preparava para o concurso de cátedra, de que resultou ser empossado professor catedrático na Faculdade da Bahia, em 1954, portanto cerca de 8 anos depois da minha formatura, ele me convidou para ser assistente de psiquiatria. Os lugares de assistente eram, pela legislação da época, de plena confiança dos professores. Fui assim direto, com a formação que eu tinha, mais de neurologista que de psiquiatra, para a psiquiatria, e já com uma condição que era de participar do ensino. Daí em diante, não tive uma formação pós-graduada nos moldes que habitualmente são desejáveis e mais valorizáveis.
Nesses tempos, jamais fiz uma viagem ao estrangeiro e me mantive em Salvador, exercendo psiquiatria, com atividade por um pouco de tempo no Hospital Juliano Moreira do Estado. Durante cerca de 2 anos fui médico de hospital psiquiátrico público e, além disso, eu pude ter alguns contatos com a casa de detenção, iniciando com Nelson Pires uma tentativa de exame de criminosos naquele presídio. Algum famoso? Que eu me lembre desta fase, não. Eram criminosos ainda não condenados. A casa de detenção corresponde ao tipo de presídio para delinquentes ainda em fase de processo. Mas esta foi outra experiência que me foi muito curiosa na época. Em meio desse tempo, 1955, prestei concurso para líder docente de psiquiatria. A tese que escrevi então foi sobre o diagnóstico da psicose maníaco-depressiva, ensaio de sistematização. É muito curioso para mim observar hoje que alguns dos conceitos, ou pelo menos a sistemática, que eu não diria que adotei, mas que ressaltava, saía do meu material de então, permitiria uma plena adaptação à atual apresentação das psicoses afetivas, visto que aquilo que depois se falaria como transtornos bipolares, naquele tempo, sem este nome, eu separei bastante nitidamente dos casos de exclusiva mania e dos casos de exclusiva depressão, e estudei também em capítulo próprio os problemas do diagnóstico diferencial, inclusive com aquilo de que nós falaríamos como transtornos delirantes. Uma ou outra referência nessa tese está incluída sobre os aspectos culturais que ressaltavam da sintomatologia de alguns pacientes. Esta foi a minha experiência da época, na assistente de psiquiatria até 1959, quando razões dependentes de dificuldade de convivência com o professor fizeram que eu fosse afastado do serviço de psiquiatria. E passei a ter, por essa circunstância, 2 experiências que depois me seriam muito úteis. Isto é, fui muito bem recebido pelo então professor catedrático de pediatria, o professor Rosaná de Oliveira, e criei autodidaticamente um setor de psiquiatria infantil dentro da pediatria. De outra parte, pude ter tempo disponível para frequentar o pavilhão de doentes delinquentes no Hospital Juliano Moreira, pois nesse tempo não havia um manicômio judiciário na Bahia como entidade isolada, mas nessa oportunidade fiz durante 3 anos um grande número de laudos. Quando tive a oportunidade de fazer concurso, prestei concurso em 1965, eu tinha incorporado à minha vivência de psiquiatra clínico uma experiência de psiquiatria infantil e uma experiência de psiquiatria forense. Acho que me foram muito valiosas. Meu concurso teve aspectos um tanto sensacionais. Resultara de minha atividade política nos anos 40, de quando estudante e depois da atividade associativa, mesmo associativa de médico, resultara uma fama de comunista, de esquerdista, militante. Em verdade, eu tinha sido membro do Partido Comunista Brasileiro quando estudante, não mais depois.
Mas nos anos 60 tive a oportunidade de prestar concurso sob a discriminação e o peso que decorriam desta condição. Eu vinha de 2 anos difíceis. Foi um tanto imprevistamente que consegui ser admitido em concurso, como candidato a concurso, graças a um reitor de grande superioridade nos gestos, o reitor Miguel Calmon, que enfrentou as determinações militares que eram no sentido de que não me fosse permitido prestar concurso. Embora tendo competidor, em 1965, eu prestei meu concurso e ganhei. Quem era o seu competidor? Professor Norival Sampaio, que permanece em Salvador e é um psiquiatra que eu considero de alta respeitabilidade. Você lembra da sua banca? Lembro perfeitamente. A minha comissão examinadora teve da Bahia 2 professores, o professor Estácio de Lima, que é falecido, era um eminente professor de medicina legal, e o professor Augusto Mascarenhas, de clínica propedêutica médica. Fora desses, de fora, o professor Raul Bittencourt, da Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, o professor Gerardo Frota Pinto, da Faculdade da Universidade Federal do Ceará, e o professor Darcy Mendonça Uchoa, da Escola Paulista de Medicina. Darcy era catedrático, ainda fazia pouco tempo. E eu recordo que, pouco antes da inscrição no concurso para cá, ele me tinha conversado dos propósitos de fazer concurso. Muitos anos depois, quando ele cogitou de fazer o concurso para a Universidade de São Paulo, e eu já era então catedrático na Bahia, ele teve a gentileza de me telefonar perguntando, ante algumas notícias de que eu seria candidato, se realmente eu confirmava ser candidato, e eu expliquei que não. Venci o concurso e, apesar dos óbices que houve no regime militar, fui nomeado. Talvez as coisas se tenham suavizado, as dificuldades tenham diminuído por causa de uma sorte. Foi um momento histórico. O relatório do concurso chegou a ser enviado para Brasília. Mas nesse meio tempo, depois do meu concurso e antes da posse, entrava em vigência a lei do Estatuto do Magistério, pela qual a nomeação deixava de ser feita pelo presidente da República e passava a ser de autonomia do reitor da universidade. Aquele mesmo reitor que eu citei me nomeou sem dificuldades maiores. Houve uma situação parecida, não houve na Bahia, no concurso de um outro professor de psiquiatria, que inclusive teria sido preso em época de concurso? O mesmo que eu lhe tinha citado, o professor Nelson Pires, foi uma situação um tanto diferente. A vaga pela aposentadoria do professor Mário Leal ocorreu em 1947. E de 1947 até 1953 esse concurso não se realizou. Eram 5 candidatos, dos quais um faleceu e meio, prestaram concurso 4. E o professor Nelson Pires, que foi aquele que eu citei como meu preceptor, como a maior orientação que eu pude ter na época, o professor Nelson Pires, nessa época, realmente sofreu perseguição política. Ele tinha uma diferença. Era candidato à cátedra, mas era médico militar, de modo que foi preso no âmbito militar. Em todo caso, prestou concurso e também, ele com mais 3 candidatos, numa situação similar, venceu o concurso. Minha tese para o concurso de cátedra é as funções cognitivas nos epilépticos. Vai nisso a lembrança do neurologista.
E alguns dos meus examinadores na arguição me questionavam se aquilo era uma tese de neurologista ou era uma tese de psiquiatra. Isso era em particular, algum deles? Sobretudo, eu acho que o professor Estácio de Lima e o professor Darcy Uchoa. Ambos me questionaram isso. Em verdade, eu defendia o seguinte: o assunto cabia bem dentro do programa da cadeira. Eu supunha-se que se havia um ponto de epilepsia, havia um ponto relacionado com os fenômenos mentais, os sintomas mentais dos epilépticos, seguramente eu entendia estar dentro do assunto. Essa minha tese é uma tese um tanto fria, muito mais de números, uma correlação entre resultados da escala Wechsler-Belleville com exame clínico, história pessoal e eletroencefalograma. Mas, na época, teve um valor que eu julgo apreciável. Brenda Milner, no Canadá, no serviço de Penfield, estava passando a defender exatamente que os portadores de epilepsia psicomotora, aqueles que eram considerados como relacionados a foco temporal, nesse tempo se falava em epilepsia temporal e epilepsia psicomotora, seriam exatamente aqueles que apresentavam a baixa de certos rendimentos mentais. Enquanto que aqueles epilépticos que Penfield chamava centroencefálicos, aqueles em que as alterações eram bilaterais, síncronas, estes, em geral, não apresentavam nenhuma alteração, nem primária, nem consequente à evolução da doença. Professor, o senhor diria que essa foi a sua principal contribuição científica ou os trabalhos de psiquiatria transcultural, por exemplo, foram mais importantes ou mais queridos para o senhor? Eu acho que os trabalhos de psiquiatria transcultural, embora nenhum deles do porte em termos de extensão de texto das teses, eles me deram provavelmente maior gratificação. Eu diria, sem nenhuma vaidade, que eles me individualizaram possivelmente dentro da psiquiatria brasileira. Rapidamente eu entendi, quando assumi a cátedra, que na Bahia, com as possibilidades de certa atuação no meio dos ambientes religiosos, no meio das seitas de religião afro-brasileira, eu teria oportunidade para retomar aquilo que eu considerava uma responsabilidade do catedrático de psiquiatria da Bahia. Os temas que Nina Rodrigues inaugurara no fim do século passado e no começo deste século. Nina Rodrigues, que eu considero ainda agora o autor mais importante da história psiquiátrica brasileira, e não tenho dúvidas a respeito, ou pelo menos, se não mais importante, ele não poderia competir com Juliano Moreira na atuação no nível da formação de psiquiatras, na atuação no nível de criação de associações, no nível de, por exemplo, influência em nível nacional. Nina Rodrigues foi, entretanto, o psiquiatra de obra científica mais diversificada e mais criativa da psiquiatria brasileira. O homem que morreu em 1905, com 44 anos, e que era, na faculdade, professor de medicina legal e que fez estudos de nível internacional em medicina legal, foi, entretanto, o criador dos estudos sobre psicoses coletivas, estudando não apenas os delitos de doentes mentais individualmente,
mas os delitos de massa, inclusive a grande campanha de Canudos, que também foi um motivo de trabalho de Euclides da Cunha. Nina Rodrigues foi, sem dúvida, quem propôs mais precocemente no Brasil um sistema de assistência aos doentes mentais que ainda teria utilidades hoje. Nina Rodrigues foi, sem dúvida, o autor de excelentes trabalhos clínicos, inclusive sobre a caruara, um transtorno tipo astasia-abasia histérica que graçava no norte, sobretudo na Bahia, e que ele estudou antes e depois da criação do conceito de astasia-abasia histérica na escola de Charcot. E mais ainda, Nina Rodrigues foi o primeiro psiquiatra a preocupar-se com os problemas da etnologia negra em particular, das relações entre religiões e transtornos ditos psíquicos. Isto que eu dizia há pouco me fez pensar que seria uma responsabilidade do catedrático de psiquiatria da Bahia voltar a esses assuntos. Nina Rodrigues tinha morrido no começo do século. Arthur Ramos retomou esses temas no fim dos anos 20 e, em seguida, transferido para o Rio, deixou de ser psiquiatra para, a partir exatamente da passagem por esses temas, tornar-se antropólogo. Tenho a impressão de que psiquiatra, posteriormente, fui eu quem, com uma certa possibilidade de comunicação em reuniões e em revistas, trouxe novamente este tema já nos anos 60, 70 e mesmo no começo de 80. Esses trabalhos, do seu ponto de vista, estão completados ou estão ainda... Não, sem dúvida não há uma obra unitária e continuada. Em todo caso, eu acredito que os dois trabalhos sobre transtornos das depressões feitos nos anos 60, eu acho que foram trabalhos que trouxeram uma contribuição que curiosamente veio a ser convergente com os estudos de Colón na África e com alguns estudos do grupo de Seguin no Peru. Esta uma contribuição que já naquele tempo me parecia importante. A depressão entre nós, a depressão do povo pobre, das categorias de gente menos favorecidas, não tem habitualmente ideias delirantes, salvo em situações muito agudas, não tem quase sentimentos de culpa, à moda da depressão internacional dos brancos, e tem muito pouco ideias de suicídio. Trabalhos outros eu pude fazê-los depois, alguns relacionados com isso, e eu acho que alguns foram bastante válidos para a época, os trabalhos sobre maconha. Isto envolveu também aspectos culturais que são dessa fase do fim dos anos 50 para os anos 60. Eu diria estar realmente inconcluso, e bem inconcluso, embora com uma pesquisa feita e só parcialmente publicada, o que se refere a conteúdos culturais dos delírios. Bom dia, professor Álvaro Gomide Pinho. Podemos retomar nossa conversa com um pouco mais da história da psiquiatria na Bahia? Sim. Vamos então aos antecedentes históricos mais antigos. Na década de 50, do século passado, aparecem as primeiras teses de doutoramento sobre temas psiquiátricos. Mas é na passagem dos anos 50 para os anos 60 que tem evidência um professor de patologia interna, hoje se diria clínica médica, chamado Demétrio Torino.
É curioso que este homem tenha sido realmente o pioneiro da psiquiatria na Bahia. De uma parte, foi ele que, numa série de editoriais, na Gazeta Médica da Bahia, revista que teve trânsito internacional, foi ele que, pela Gazeta Médica, insistiu para que se criasse o asilo de alienados. De outra parte, foi ele o primeiro diretor clínico do asilo de alienados, em 1874, eu creio. E terceiro, foi ele quem primeiro ministrou aulas sobre temas psiquiátricos, usando para as práticas os doentes do próprio asilo de alienados, isso incluído no ensino da patologia interna. Demétrio Torinho foi, então, uma figura primeira. Agora, o fato que se segue, digno de interesse, é que no ano de 1878, o decreto, ou melhor, uma lei imperial, cria a cadeira de ensino de moléstias mentais, assim chamadas. Eu quero exatamente usar esta oportunidade para fazer uma correção, porque tenho visto vários documentos que se referem a que o ensino da psiquiatria teria nascido fundido com o da neurologia dentro da sistemática de ensino universitário brasileiro. Isto não é verdade. Nesse tempo, primeiro eram sancionadas as leis, ou melhor, primeiro eram sancionados os decretos. O imperador decretava. Depois a lei vinha para regulamentar o decreto. Isto é, dentro dessa sistemática, o documento inicial que cria algumas cadeiras no ensino médico das faculdades do Rio de Janeiro e da Bahia é de 1878 e a implantação depois desta regulamentação acaba sendo em 1883. O fato curioso na época é que se segue o primeiro concurso em 86. Os candidatos foram o Dr. Augusto Freire Maia Bittencourt, conhecido como Augusto Maia, que era médico do asilo São João de Deus, ou melhor, na época não era São João de Deus, era o asilo de alienados, e uma outra figura central em matéria de gramática no Brasil, o professor Ernesto Carneiro Ribeiro, que seria o grande gramático que manteve uma polêmica posteriormente com Rui Barbosa a respeito da Constituição da República. O Carneiro Ribeiro fez o primeiro concurso e perdeu. O Augusto Maia foi o primeiro professor. Nessa época que se segue à República, a partir da chamada Lei Benjamin Constant, que é de 1891, o que sucede é que deixa de existir o concurso para catedrático. Passa a haver o concurso para professor substituto, com as mesmas características, e quando vagava a cadeira, o professor substituto, que tinha sido concursado antes, então ascendia, era nomeado professor catedrático. Acredito que esse professor substituto corresponderia hoje a um chefe de clínica ou alguma coisa desse tipo, mas o fato é que não era da confiança do professor-chefe, era então por concurso. Nessa oportunidade, em 1896, é que um médico preto, que tinha sido um estudante brilhante, que tinha conseguido, a partir de um prêmio universitário, uma viagem para a Alemanha, mas demorou mais na Alemanha do que eu compreenderia hoje para um homem muito pobre, chamado Juliano Moreira, submeteu-se a este concurso com mais 3 candidatos e, virando a mesa, como se diria na linguagem de hoje, ganhou o concurso. Então, Juliano Moreira foi nomeado professor substituto. O professor da época,
na cadeira de psiquiatria, o professor catedrático, era o Dr. João Tilemon Fontes. A psiquiatria... Como era o Juliano Moreira, professor Vini? Em que sentido? Pessoa humana. Um médico preto naquele contexto, é uma Um coisa médico excepcional. preto. E um médico preto que se casou com mulher alemã. É curioso que esse homem, que nunca teve filhos, chegou à Bahia, vindo da Europa, e isso antes das primeiras edições de Kreppel, e tentou modificar as diretrizes da psiquiatria baiana, que eram fortemente influenciadas pela psiquiatria francesa, mas não encontrou discípulos. Foram muito poucos os discípulos, os orientandos dele. Um desses poucos, naquela época, um estudante chamado Afrânio Peixoto. Sobre as qualidades humanas do Juliano Moreira, eu não posso dizer nada por um conhecimento direto, porque não o conheci. As informações que eu tenho são apenas aquelas informações escritas. Em todo caso, Afrânio Peixoto fez talvez os maiores elogios ao Juliano Moreira. A ligação entre eles, apesar da diferença de idade, parece que era muito grande. O que aconteceu no fim do século é que, sem esperança de vir a ser catedrático, e quando, naquela época em que educação e saúde estavam integradas no Ministério da Justiça, houve um ministro baiano, José Joaquim Seabra. Afrânio Peixoto, recém-formado no fim do século, vai para o Rio de Janeiro, não sei com que objetivos iniciais, de permanecer ou de estudar, e tinha relações pessoais com o ministro Seabra. Então, Afrânio Peixoto é que sugere ao ministro Seabra convidar Juliano Moreira para ser o diretor do Hospício Nacional. Foi desse modo que Juliano passa para o Rio de Janeiro, onde faria escola, sem jamais ser professor universitário, mas faria escola como diretor do hospício. E é curioso que todos ou quase todos os professores de psiquiatria das faculdades brasileiras, na primeira metade deste século, foram discípulos de Juliano Moreira. Criou-se no Rio de Janeiro como que uma simultaneidade, o ensino universitário, de que era chefe o professor Henrique Roxo, e o treinamento no Hospício Nacional, depois Pedro II, dirigido por Juliano Moreira. Os acontecimentos em termos universitários, ou em termos de legislação sobre ensino, que se seguem dignos de nota, correspondem à época de 1914 a 15, ou melhor, eu peço para recuar, na reforma Benjamin Constant, em 91, é que se fundiu neurologia com psiquiatria. Então passa a ser clínica de doenças, de moléstias nervosas e mentais. Moléstias nervosas corresponderiam ao âmbito da nossa neurologia de hoje. Então, o ensino nasceu com a psiquiatria pura. De 91 até 1914 é fundido numa só cadeira. No Rio de Janeiro, o professor Austregésilo foi o professor dessa cadeira. Na Bahia foi o professor Luiz Pinto de Carvalho, conhecido como Pinto de Carvalho. Este eu alcancei. Morreu nos anos 60. Era um homem brilhante, não teve, evidentemente, a projeção nacional que teve Antônio Austregésilo, mas este, como Austregésilo, optou por neurologia. Quando se separaram as duas cadeiras, Austregésilo, no Rio de Janeiro, foi para a neurologia, quando entra Henrique Roxo, e, simultaneamente, na Bahia, Pinto de Carvalho vai para a neurologia e passa a ser professor de psiquiatria aqui, professor Mário Leal.
os acontecimentos que se seguem, de certo modo, são conhecidos. A psiquiatria baiana teve um longo silêncio, um grande declínio mesmo. Fica um silêncio total no Brasil até os anos 50. O professor Mário Leal ocupou a cátedra de 1915 até 1947, quando veio a falecer, e o concurso para o preenchimento da vaga ocorreu em 1952, ou 53, nessa faixa. A psiquiatria baiana ficou, então, uma psiquiatria puramente inspirada na psiquiatria francesa, e a psiquiatria brasileira, através de Juliano Moreira, que não conseguira fazer discípulos na Bahia, lança as influências alemãs, inclusive passa a ser transmissora, divulgadora da psiquiatria krepeliniana em todo esse tempo. Juliano Moreira teria ele mesmo trabalhado psiquiatria? Que eu saiba, não. Ele trabalhou, salvo engano, com Alzheimer. Juliano Moreira, desde o começo aqui, os primeiros trabalhos eram um tanto dermatológicos, um tanto sobre sífilis, mas o método anátomo-clínico nascente, e ele precocemente foi interessado em anatomia patológica. Curiosamente, além disso, terá sido ele, ainda na fase baiana, que primeiro fez uma punção hackiana em doente mental aqui entre nós. Também, entre outros dados aqui, vale registrar da época, que parece que era um homem extremamente bom. Ele não era apenas o homem intelectualizado, era considerado muito bom, e a tradição ficou de que teria tido um trato com os doentes mentais, com os psicóticos. Parece que ele só gostava de psicóticos, não gostava de neuróticos. Ele tinha um trato muito humano, muito paternal. Conversava com os delirantes, isso eu ouvi ainda narrações a respeito, e conversava horas seguidas, ouvindo aquelas coisas e registrando. E parece que ele foi um excelente redator de observações psiquiátricas. Ele tinha alguma coisa em comum com o Ulisses Pernambucano? Ulisses estudou lá no Hospício Nacional. Todos os professores que você tenha conhecido da época, o Luiz Guedes, do Rio Grande do Sul, Lopes Rodrigues, de Minas Gerais, Ulisses Pernambucano, que, embora professor de neurologia no plano universitário, foi realmente o chefe de escola de psiquiatria, todos eles passaram por lá, além de todo aquele grupo do Rio de Janeiro. Reparem, Ulisses Viana, Pernambuco Filho, Adalto Botelho, que depois marcou não só o ensino numa das faculdades do Rio, mas como diretor do Serviço Nacional de Doenças Mentais, marcou a história da psiquiatria. É curioso que, se eu dizia que a psiquiatria da Bahia ficou num silêncio, a psiquiatria clínica, os grandes trabalhos de Juliano, inclusive esses trabalhos de tonalidade nacional, os trabalhos sobre aquilo de que se falava como medicina tropical, na clínica de doenças tropicais, então os transtornos mentais na boba, os transtornos mentais na peste, os transtornos mentais na febre amarela, essas coisas assim, bem nacionais para a época. Simultaneamente com isso, a Bahia teve realmente uma psiquiatria brilhante, que é no âmbito da medicina legal. Quer dizer, Nina Rodrigues inaugura um sistema novo, e é curioso como foi tantas coisas. O homem que morreu com cerca de 44 anos... Ele morreu em que ano? Ele morreu em 1905, salvo engano. Mas nunca tinha saído do Brasil
antes da doença que causou a morte. Tuberculoso, foi levado a Paris e morreu em Paris. De lá ele veio cadáver para ser enterrado aqui. Ele foi uma figura de grande produção no âmbito da neurologia, em certo sentido. Ele foi uma figura de grande produção na medicina legal, inclusive no plano ginecológico, criou uma classificação de ímãs que se tornou internacional. Mas em psiquiatria, Nina Rodrigues tem realmente uma atuação brilhante, porque, de uma parte, Nina Rodrigues escreveu pelo menos 2 monografias que são de grande valor até hoje: O Alienado perante o Direito Civil Brasileiro e As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Fez um projeto de organização da assistência psiquiátrica que a minha impressão é de que ainda hoje, isso foi no começo do século, é digno de atenção. É curioso, naquele tempo ele anteviu serviços abertos, quando isso era realmente pioneirismo. Ele anteviu a necessidade de manicômio judiciário, ele anteviu a necessidade de serviços para velhos. É algo que eu chego a considerar genial. E fez praticamente como pioneirismo internacional uma série de estudos sobre para o livro que ele não chegou a escrever em vida, mas que depois, mais tarde, Arthur Ramos recompôs a partir das anotações iniciais, que tem o nome de As Coletividades Anormais. São estudos, sobretudo, sobre a Guerra de Canudos, aquilo que ele identificava como psicose coletiva, que foi um episódio em que um parafrênico, diríamos hoje, ele faz um diagnóstico à roda de manhã, delírio crônico de evolução sistemática, assim, sendo a característica de misticismo. Doutor Conselheiro? Hein? Doutor Conselheiro? Doutor Conselheiro. Exatamente. O Nina, à base das informações, faz o diagnóstico do delírio alucinatório crônico e faz isso em linguagem de manhã. Bem, então, este parafrênico comandou, como se isso fosse um Estado independente, autônomo, milhares de pessoas, construiu igrejas, dirigiu toda a área, lutou contra o governo republicano inicial, canalizando os descontentamentos da época com os impostos e as mudanças da República. Não era a nova República, mas eram as mudanças da República, e o povo rural insatisfeito vai sob este comando de um parafrênico. Segundo os depoimentos da época, nos últimos tempos, Antônio Conselheiro já não estava mais realmente tendo um comando direto, vivia na capela rezando, mas tinha organizado toda uma estrutura administrativa, e isto foi ao ponto de que foi preciso que 2 exércitos partissem determinados pelo governo federal, e o general-chefe acabou morrendo na luta, não foi só o conselheiro que morreu. Mas ele fez não só esses estudos relativos a Canudos, mas ele fez estudos relativos a criminosos que influenciaram a formação de bandos, e mais do que isso, o tanto quanto isso, algo de muito importante, que foi sobre um tipo de condição mórbida que graçava na Bahia e que tinha o nome popular de caruara. Nina Rodrigues, quando criança, tinha visto nas ruas de São Luís do Maranhão as pessoas que perdiam a capacidade de andar e tinham de ser reeducadas para andar. Esta doença coletiva caminhou
dos estados do norte, lá desde o Maranhão até a Bahia, e criou a sua maior sede em Salvador, sobretudo num bairro chamado Itapajipe, aqui na cidade. Nina Rodrigues, adulto, quando voltou do Maranhão, que ele recém-formado foi para o Maranhão, depois voltou e fez concurso para professor substituto. Nina Rodrigues reconheceu a mesma condição aqui. Isto parece que tinha uma importância muito grande se a gente considera que em 1870 e tantos a Câmara Municipal chegou a designar uma comissão de professores eminentes para dar parecer sobre a Caruara, que estava se estendendo, imobilizando muitas pessoas. E é impressionante que esse homem, que nunca tinha saído do Brasil, tivesse notícias tão rapidamente do âmbito internacional, porque quando no serviço de Charcot foi descrita a astasia vazia histérica, Nina Rodrigues, 8 meses depois, apresenta aqui um trabalho que está reproduzido na Gazeta Médica da Bahia, trabalho este em que identifica a Caruara com a astasia vazia histérica. Isto foi um grande sucesso para a época. Considere-se que o grande problema de diagnóstico diferencial da época entre os médicos da Bahia era fazer diagnóstico diferencial entre Caruara e Beriberi, porque o Beriberi era muito frequente. Havia inclusive uma noção popular de que os doentes de Beriberi se beneficiavam indo para Itaparica, a ilha em frente, e os doentes de Caruara se beneficiavam indo para Itacaranha, que é uma praia de subúrbio. A partir de Nina Rodrigues é que os médicos passam a ter um outro entendimento a respeito da Caruara, que parece que no começo do século foi diminuindo de frequência, e as pessoas mais velhas que eu conheci, até entrevistei sobre isso, dizem que os últimos casos já eram puramente femininos e contemporâneos da guerra de 14 a 19. A Caruara desapareceu. Quando há alguns meses lá no serviço do Carlini, o Jair, nosso amigo comum, fez uma afirmação de que não existem transtornos mentais, culturais, não existiriam. Desses ditos culturais no Brasil, eu contestei dizendo que não há os que continuam, mas houve o banzo, e a Caruara foi tipicamente uma doença de uma cultura, um transtorno de uma cultura. Não tinha nada com alimentação. Não. O Beriberi que devia ter, e os médicos tinham essa preocupação de separar uma coisa da outra. As descrições da época, antes de Nina Rodrigues, apresentam até uma classificação de tipo neurológico, forma saltatória, vibratória, coisas assim. Isso foi catalogado por ele, inclusive, como uma, pela expressão da época,